No final do século XIX, nas terras vermelhas e poeirentas do interior de Minas Gerais, existia uma fazenda chamada Boa Esperança que parecia engolir o horizonte. Seu dono, Coronel Honório Albuquerque, 58 anos, era o tipo de homem que não andava, ele avançava. Alto, ombros largos, bigode encerado que parecia feito de arame, casaco de linho sempre impecável mesmo no calor de 40 graus. A cidade de Santa Rita do Sapucaí tremia quando ele passava de charrete. Diziam que suas terras não tinham fim, que seu gado era mais numeroso que a população do vilarejo e que sua palavra valia mais que qualquer lei escrita. Mas ninguém falava alto sobre o que realmente o movia, uma dívida antiga, herdada do pai, que crescia como erva daninha e que ele tentava pagar com arrogância e ouro. Naquela manhã de outubro de 1897, a fazenda acordou diferente. Os peões varriam o terreiro antes do sol nascer, penduravam lampiões nas figueiras antigas, arrastavam mesas compridas de madeira de lei e cobriam-nas com toalhas de linho que cheiravam a naftalina. No alpendre, o capataz Zé Fortuna, homem de 45 anos, barba cerrada e olhar cansado de quem viu demais, batia a bota no assoalho de madeira. Coronel, o povo já tá comentando na venda. Isso não é coisa que se faça com uma filha. Honório nem levantou os olhos do livro de contas. O que não dá lucros, Zé, não serve para conversa. E hoje vai dar muito lucro. A resposta saiu seca, como se ele estivesse vendendo novilhas, não a virgindade da própria filha. A moça em questão se chamava Clara Albuquerque. Tinha completado 18 anos havia 3 semanas. Magra, pele clara que parecia nunca ter visto sol direto, cabelos castanhos longos que a mãe, falecida há 7 anos, ensinara a trançar com fitas azuis. Desde pequena, Clara lia escondidos livros que a mãe guardava embaixo da cama, romances franceses, poesias de Castro Alves, até um tratado de botânica que ninguém mais abria. Quando a mãe morreu de febre, Honório trancou os livros num baú e disse que leitura enche cabeça de moça de besteira. Clara aprendeu a calar. Mas calar não é esquecer. Naquela tarde, enquanto as empregadas poliam talheres na cozinha, Clara estava no quarto do andar de cima. Vestido branco de musselina, mangas compridas, gola alta, escolhido pelo próprio pai porque parece puro. Ela olhava o espelho sem se reconhecer. Ao lado da penteadeira, uma caixinha de madeira continha o único objeto que ela ainda considerava seu, um broche de prata com uma pequena rosa entalhada, presente da mãe no aniversário de 12 anos. Dentro dele, escondido atrás da foto desbotada, um pedacinho de papel com a letra trêmula da mãe: "Nunca deixe que te comprem, filha. O preço que pagam é sempre menor que o que você vale." Bateram na porta. Era Rosa, a cozinheira de 52 anos, que criara Clara desde que a mãe se foi. Entrou com uma xícara de chá de cidreira. "Toma, minha menina. Acalma o peito." Clara segurou a xícara, mas não bebeu. "Rosa, você acha que Deus vê isso tudo?" A cozinheira sentou na beira da cama, voz baixa. "Deus vê, filha. E às vezes ele demora, mas quando chega, chega com força." Clara apertou o broche contra o peito. "Eu não vou chorar na frente deles. Isso eu prometi para mim mesma." Lá fora, o terreiro já estava lotado. Fazendeiros de longe, comerciantes da cidade, até um advogado de Juiz de Fora que chegou de trem. Uns vinham por curiosidade mórbida, outros por ganância, poucos por vergonha disfarçada de indignação. Mesas cheias de cachaça, carne assada, pão de milho. Violões afinados tocavam modinhas alegres, como se aquilo fosse casamento ou batizado. No centro, um estrado de tábuas novas. Em cima dele, uma cadeira estofada de veludo vermelho. Ao lado, mesa com tinteiro, pena e livro de registro. Tudo meticulosamente preparado. Honório não fazia nada pela metade. Quando o sol começou a baixar, tingindo o céu de laranja e roxo, o coronel subiu no estrado. Ergueu uma taça. "Senhores de Santa Rita e visitantes ilustres. Hoje a casa Albuquerque acerta uma dívida antiga. Minha filha Clara foi criada com o melhor que o dinheiro compra. Agora ela devolve o que recebeu." Murmúrios correram.
Alguns ergueram taças, outros baixaram o olhar. O leiloeiro contratado, homem magro de voz impostada vindo da capital, bateu a régua na mesa. Iniciamos a sessão. Lances em ouro, pedras preciosas, títulos de terra ou gado registrado. O vencedor leva o direito de casamento exclusivo e imediato com a senhorita Clara Albuquerque. Clara apareceu na varanda superior. Desceu devagar, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. O vestido branco refletia a luz dos lampiões. No pescoço, o broche de prata brilhava como uma estrela teimosa. Quando chegou ao estrado, não sentou na cadeira. Ficou de pé. Olhou cada rosto. Alguns desviaram. Outros sustentaram o olhar com um sorriso que não chegava aos olhos. O primeiro lance veio rápido. 80 contos de réis em ouro, gritou um fazendeiro de barba grisalha. O leiloeiro repetiu o valor com entusiasmo. Logo veio outro, 100 contos e mais 2 léguas de terra na margem do rio. Os números subiam. Clara ouvia tudo como se estivesse debaixo d'água. Rosa, lá atrás, torcia um pano de prato até quase rasgar. Zé Fortuna mantinha os punhos cerrados ao lado do corpo. Então, da lateral do terreiro, onde as sombras das figueiras eram mais densas, uma figura avançou. Homem de uns 32 anos, alto mas não imponente, pele queimada de sol, camisa de brim azul desbotada, calça remendada nos joelhos, chapéu de palha na mão. Botas gastas. Chamava-se Vicente do Vale. Morava num sítio pequeno perto do Ribeirão, plantava milho, feijão e criava umas poucas galinhas. Viúva há 4 anos, sem filhos, vivia sozinho com 2 cachorros e um cavalo magro. Ninguém esperava que ele aparecesse. Muito menos que falasse. Vicente parou a uns 10 metros do estrado. Tirou o chapéu. Boa noite. A voz saiu calma, sem tremor. O leiloeiro franziu a testa. O senhor tem lance a fazer? Vicente olhou direto para Clara. Não para o coronel. Não para a plateia. Para ela. Tenho. Honório deu uma risada curta. E o que você traz, homem? Um saco de milho? Vicente não respondeu de imediato. Deu mais 2 passos. Eu trago o que eu sou. Silêncio pesado. Alguém riu nervoso. Vicente continuou. Ofereço minhas mãos. Meu sítio. Minha casa de taipa. Minha colheita até o dia que eu morrer. Ofereço meu nome limpo. E prometo que, se a senhorita Clara aceitar, ela nunca mais vai ouvir a palavra preço na vida dela. O riso cresceu. O coronel desceu um degrau. Você acha que isso vale alguma coisa aqui? Vicente ergueu os olhos para Honório. Vale mais que ouro que vem sujo. Clara sentiu o broche queimar contra a pele. Pela primeira vez naquela noite, ela deu um passo à frente. Deixe ele falar. A voz dela cortou o ar como faca em pano novo. Honório virou o rosto devagar. Você não manda aqui. Hoje eu mando em mim, respondeu ela. E desceu do estrado. Não correu. Caminhou. Parou a 3 passos de Vicente. Olhou-o nos olhos. Por que você está fazendo isso? Ele respondeu sem desviar o olhar. Porque ontem à noite eu sonhei com a minha mulher. Ela me disse, se um dia você vir alguém sendo vendido, não fique olhando. Faça alguma coisa. Eu acordei suando. E vim. O coronel explodiu. Isso é uma afronta. Tirem esse miserável daqui. 2 peões avançaram. Zé Fortuna se colocou na frente. Ninguém encosta nele. O capataz falou baixo, mas firme. Pela primeira vez na vida, desobedeceu uma ordem direta. Rosa largou o pano e foi para perto de Clara. Minha menina, você não tá sozinha. Os lances continuaram por inércia. 150 contos. 180. Mas o clima tinha mudado. Os risos soavam forçados. Alguns homens começaram a se levantar e ir embora sem despedida. O leiloeiro suava.
Tentava manter o controle. Quem dá mais? Então Clara falou de novo. Alto o suficiente para todos ouvirem. Eu não sou mercadoria. E se alguém aqui acha que sou, está enganado. Ela abriu o broche. Tirou o papelzinho. Leu em voz alta a frase da mãe. Nunca deixe que te comprem, filha. O preço que pagam é sempre menor que o que você vale. Dobrou o papel e guardou. Olhou para o pai. O senhor perdeu o direito de me medir. Depois olhou para Vicente. E você, eu não te conheço. Mas sei que você me viu. Isso já é mais do que muita gente fez hoje. Vicente abaixou a cabeça um instante. Eu não peço nada em troca. Só peço que a senhorita saia daqui livre. Clara respirou fundo. Então me leva. Não era pedido de casamento. Era pedido de caminho. Naquele exato momento, um cavaleiro chegou galopando. Era o escrivão do juiz de paz. Desmontou quase caindo. Trazia um envelope lacrado. Coronel Honório. Intimação urgente. O envelope continha o testamento da falecida Dona Amélia Albuquerque, aberto por ordem judicial após denúncia anônima, que depois se descobriu ter sido feita por Rosa meses antes. No documento, a mãe deixará por escrito: metade das terras e todos os bens pessoais para a filha ao completar 18 anos, com cláusula expressa anulando qualquer contrato ou acordo que envolvesse sua pessoa sem consentimento livre e registrado em cartório. O coronel leu. O rosto dele perdeu a cor. O leiloeiro parou no meio de uma frase. A plateia se dissolveu em murmúrios e passos apressados para fora. Em menos de 10 minutos o terreiro ficou quase vazio. Só restaram os fiéis. Rosa, Zé Fortuna, Vicente, Clara e alguns empregados que não ousavam sair. Clara caminhou até o pai. Acabou, pai. Honório não respondeu. Apenas deixou cair o envelope. O papel ficou no chão, sujo de poeira vermelha. Ela se virou para Vicente. Você tem mesmo um cavalo? Ele sorriu de leve. Tenho. E ele aguenta nós dois. Clara olhou para Rosa. Vem comigo? A cozinheira enxugou os olhos. Até o fim do mundo, minha filha. Eles saíram pelo portão principal. Não como fugitivos. Como gente que escolhe. Atrás, a fazenda Boa Esperança ficou silenciosa. O estrado continuou lá por semanas, até que alguém o desmontou para usar as tábuas na construção de uma pequena escola na beira do rio. Anos depois, as crianças da região aprendiam a ler sentadas exatamente onde Clara tinha ficado de pé naquela noite. Vicente nunca pediu a mão dela em casamento. Esperou. Um dia, quase 2 anos depois, numa tarde de chuva fina, Clara chegou na varanda do sítio pequeno dele com uma carta escrita à mão. Eu decidi. Quero ficar. Não por dívida. Por escolha. Ele leu. Dobrou. Guardou no bolso da camisa. Então fica. E foi assim que começou. Sem alarde. Sem festa grande. Só 2 pessoas que se viram de verdade numa noite em que quase todo mundo fingiu não ver. A fazenda do coronel encolheu com o tempo. Ele viveu ainda muitos anos, mas nunca mais foi o mesmo. Dizem que, nas noites de lua cheia, ele sentava na varanda vazia e olhava o horizonte. Talvez esperando que o relógio da vida voltasse a andar. Mas o tempo, quando é roubado, não retorna. Clara e Vicente tiveram 3 filhos. A escola que nasceu daquela noite ainda existe. E toda criança que entra lá ouve a mesma história, que dignidade não se leiloa. Que às vezes o maior lance não é feito com ouro, mas com coragem quieta de quem decide ficar do lado certo, mesmo quando o mundo inteiro está do outro. E assim, numa terra de poeira vermelha e promessas quebradas, uma moça de 18 anos ensinou a todos que liberdade não se compra. Ela se toma. De volta. Com as próprias mãos.